Olá, aluno EAD da Unemat, curso de Administração Pública. Aqui quem fala é o professor Maximiliano Bonfá. Vou trabalhar com vocês a disciplina de controle interno. Bom, a minha formação acadêmica, eu sou administrador, tá, com mestrado em administração, e eu fiz a especialização de gestão pública municipal pela Unemat, EAD também, pela UAB CAPES aqui. Vou trabalhar essa disciplina com vocês. Tá? A disciplina foi planejada em 4 unidades que eu dividi, onde as 2 primeiras unidades eu vou tratar sobre o controle na administração pública. Na terceira unidade eu vou tratar sobre o controle interno especificamente voltado para a administração pública, quais as nuances, aonde se aplica o controle interno. E a 4ª unidade é sobre o controle social, que é aquele controle exercido pela sociedade sobre os atos e normas que são criados e geridos pela administração pública. Bom, vamos lá, vamos olhar aqui o conteúdo da nossa primeira aula. Vamos para o slide. Bom, a unidade 1, tá, fala sobre o controle da administração, como eu havia falado. Nessa unidade será abordado o quê? O que é a administração pública, quem controla a administração pública e quais as modalidades de controle existentes. Então, vamos para a aula, vamos seguir adiante aqui no slide. Bom, a administração pública, tá? Só para a gente relembrar o que vocês já viram em disciplinas anteriores, é a consecução de atos administrativos. E o que é realmente, o que é exatamente atos administrativos? Bom, atos administrativos são todas aquelas declarações jurídicas do Estado ou de quem ele representa, ou seja, do gestor, daquela pessoa que está representando o Estado, tá? Que o objetivo é adquirir, resguardar, modificar, extinguir ou declarar direitos, obrigações sempre inferior à lei que rege a administração pública, sempre, e isso sempre é passível de apreciação pelo Poder Judiciário. Então, todos os atos cometidos por um gestor público, ele é passível de ser revisto pelo Judiciário. Bom, e o governo é quem deve montar uma estrutura organizacional para coordenar todas as pessoas, os recursos, quanto às atividades a serem realizadas pela gestão pública. Dessa forma, dependendo do porte da unidade da federação, essa estrutura ela vai ser uma estrutura menor, tá? Então, municípios menores, municípios pequenos têm uma estrutura reduzida, e os municípios maiores eles vão ter uma estrutura mais inchada, mais organizada, mais inflada, assim como os estados e a União. Os atos administrativos eles são delegados aos gestores, chefes ou titulares de cada núcleo. Então, cada departamento de uma administração pública ele vai ter um gestor, e esse gestor, tá, ele é quem comanda os atos administrativos da administração. Vamos para o próximo slide aqui. Bom, e a administração pública ela subdivide-se em 2, a direta e a indireta, certo? Na administração direta, aquela que é representada pelos órgãos que são ligados diretamente ao prefeito, governador, presidente da república, assim, são aquela administração diretamente ligada ao executivo, certo? E a indireta é representada pelas empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações, autarquias, assim tal como as universidades federais, as universidades estaduais, que são órgãos da administração pública indireta, tá? Mas que devem dever aos órgãos de controle da administração pública. E esse conjunto de órgãos, ou seja, administração direta e indireta, tá? Ela forma a administração pública, certo? Vamos continuar aqui no slide. O controle da administração pública, tá? Ele é feito por alguns órgãos que gerenciam como são aplicados os recursos, como são geridos os atos públicos. E esses órgãos, tá, eles fiscalizam e controlam os atos administrativos emanados da administração pública. Tá? E aí, a esses órgãos são atribuídos o dever de controle da administração pública. Tá? De Pietro ali, ele traz que o controle da administração pública, tá, é o poder de fiscalização e correção que sobre a administração pública, ou seja, sobre ela, exercem órgãos do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade da execução
dos atos administrativos do gestor público. Próximo slide. Bom, aqui a gente já traz um princípio dos freios e contrapesos que regula a administração pública. Como assim freios e contrapesos? Cada poder exerce, né, cada um dos três poderes, ele exerce um contrapeso sobre os demais, tá? E isso sempre tentando manter um equilíbrio existente entre os três poderes, mantendo uma harmonia entre eles. A gente tem um gráfico ali no slide que mostra o seguinte, mostra que o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, que é um dos órgãos de controle que a gente vai ver mais adiante, tá? Ele exerce poder, ele exerce controle sobre os poderes legislativo, executivo e judiciário, certo? Então ele está sobre os três poderes. A gente vê o poder legislativo exercendo poder sobre, né, o poder de controle sobre os poderes executivo e judiciário, assim o judiciário controlando o legislativo e o executivo, além de comandar, ele tem órgãos internos que controlam os seus atos. Então existem órgãos de controle interno do Poder Executivo que controlam os atos por ele executados. Também ali no gráfico dá para a gente observar o controle exercido pelo Ministério Público. Tá? Que o Ministério Público ele também, assim como o Tribunal de Contas, ele exerce um controle sobre tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo e em determinados momentos também chega a exercer controle, tá? O poder de controle sobre o Poder Executivo. Vamos para o próximo slide. Nesse slide eu trago quais são as espécies de controle existentes. Tá? Esse controle é dividido basicamente em 4 tipos, que são os controles quanto ao órgão, quanto ao momento de execução do controle, quanto à posição aonde ele se encontra e quanto à legalidade. Quanto ao órgão, ele é dividido em 3 tipos de controle. O administrativo, que é exercido pelos órgãos executivos, ou seja, o controle administrativo é aquele controle que o órgão executivo exerce sobre si mesmo e sobre a execução dos demais órgãos. O legislativo é o poder exercido pelas câmaras legislativas, pelas casas legislativas. Tá? E esse controle legislativo ele é subdividido em 2 tipos de controle, que são o controle político e o controle financeiro. Mas como que isso funciona? É mais ou menos assim. O controle político ele é exercido pelas casas legislativas, ou seja, pela Câmara de Vereadores no município, pela Assembleia Legislativa nos estados e pelo Congresso Nacional, no caso da União. Tá? E esse é um tipo de controle político, né, que ele controla as ações políticas emanadas dos poderes executivos e judiciários. Já o controle financeiro, ele é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. Né? Uma coisa bastante importante a apresentar é que o Tribunal de Contas, tanto a gente vai ver lá na frente, subdivide-se em da União e dos Estados, o Tribunal de Contas ele não é um órgão subordinado às casas legislativas. Ele, na verdade, ele é um órgão que trabalha em parceria, em conjunto com as casas legislativas. Ele exerce o controle financeiro, tá, para auxiliar o Poder Legislativo, tá, a controlar os atos e normas que são executados tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Judiciário. Então, lembrando, o controle legislativo exercido pelas casas legislativas, ele é subdividido em controle político e financeiro. O político, a própria Casa Legislativa, nos seus plenários, ela exerce esse controle, e o controle financeiro é exercido em parceria, tá, com auxílio dos tribunais de contas. Já o controle quanto ao momento de execução, ele é dividido em 3 tipos. O controle prévio, que é aquele controle que existe previamente ao ato, tá? Ele precede o ato. O controle concomitante, que é o controle que acontece concomitantemente ao ato, tá?
ele é aquele controle que acompanha a execução das atividades, e o controle posterior, que é o controle de auditoria, que é o controle que eu exerço observando o que foi feito e dando parecer sobre o que as evidências do que foi executado. Também pode ser dividido, como eu comentei anteriormente, o controle quanto à posição, tá? Quanto à posição de quem controla, certo? Esse controle ele pode ser interno e pode ser externo. Controle interno é aquele que se encontra internamente dentro da minha estrutura administrativa. Então, imagine que o controle interno exercido pelo Poder Executivo, ele é exercido por ele mesmo. Ele tem órgãos internos dentro da sua estrutura que controlam os atos que ele mesmo executa. Já o controle externo, ele é executado por entidades externas à minha administração. Então, geralmente é exercido pelo Tribunal de Contas, tanto nos estados quanto na União. Esse controle externo, que na verdade a titularidade do controle externo é das casas legislativas, tá? Ele é exercido por quê? Por um órgão externo à minha gestão e que está controlando externamente os atos imputados à minha administração. E o controle de legalidade, tá? O controle de legalidade, que pode ser tanto de legalidade quanto de mérito. O controle de legalidade, ele identifica a legalidade dos atos e controla baseado no que é legal. E o controle de mérito, se existe mérito na execução daquele ato. Vamos para o próximo slide. Controle social. Bom, todo esse controle exercido, tá, que eu comentei, se pudermos olhar no slide o gráfico, todo esse controle exercido no meandro da administração, tá, ele de fora ele é observado por um outro ente que não está interno à administração pública. Que ente é esse? A sociedade. Tá? Esse controle é o controle social. Então, se a gente olha no gráfico, existe toda aquela estrutura da administração pública, os três poderes, o Tribunal de Contas, o Ministério Público exercendo os papéis de controle, e sobre toda essa administração pública existe a sociedade, que é quem controla externamente, tá, a atividade dos órgãos e dos poderes executivos, legislativo e judiciário, e de quem controla esses poderes, tá? É um controle exercido pela sociedade, é o controle social, tá? Previsto desde a Constituição Federal de 88. Mas lá na frente nós vamos voltar a falar sobre controle social. Então vamos seguindo aqui com os tipos de controle específicos da administração pública, tá? Que ela conta com diversos órgãos incumbidos em exercer controle sobre a própria administração, né? Então, desde a Constituição Federal de 88, reservou algumas atribuições a alguns órgãos para exercer controle sobre outros, tá? Então, exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público ele exerce controle sobre os poderes executivo, legislativo e judiciário, tá? E é um controle interno. E o Ministério Público ele tem poder de polícia, então ele pode gerir inquéritos de investigação sobre corrupção, sobre problemas que acontecem dentro da administração pública. Polícia Federal também é um ente que exerce controle sobre outros órgãos da administração pública. Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União. A gente vai detalhar isso nos próximos slides, como cada um desses órgãos exerce o seu tipo de controle específico. Vamos lá? Bom, o Ministério Público. O Ministério Público, nos termos do artigo 128 da Carta Magna, tá, da nossa Constituição Federal, ele abrange dois tipos, né, o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União ele é composto pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Federais. É o órgão independente, permanente e essencial à função do Estado, tá? Incumbindo-lhes a defesa da ordem jurídica e do regime democrático dos interesses sociais e individuais disponíveis. Ali no gráfico, no slide, a gente pode observar
qual o Ministério Público que exerce influência, exerce controle, tá, sobre alguns entes. Então, por exemplo, quando se aplica recursos públicos federais, o órgão que controla a aplicação desses recursos é o Ministério Público Federal. Então, toda vez que existe recurso federal, quem controla a aplicação do recurso é o Ministério Público Federal. Assim acontece também quando o recurso é estadual ou municipal. Quando o recurso vem dos municípios ou dos estados, quem controla a aplicação desse recurso é o Ministério Público Estadual. Lembrando que não existe a figura do Ministério Público Municipal, né? O Ministério Público existe só nas esferas federal e estadual, então quem auxilia no controle dos municípios é o Ministério Público Estadual. Aqui entra um aspecto bem interessante dessa relação, que é o seguinte: uma determinada prefeitura, ela recebe recurso da União para compra de ônibus escolares. Esse recurso vem da União, com contrapartida do município, o município licita e compra os ônibus escolares. Quem fiscaliza, quem controla a aplicação desse recurso é o Ministério Público da União, tá? O Ministério Público Federal, porque a origem do recurso é federal. Por mais que quem esteja aplicando o recurso seja o município, a origem do recurso é federal. A mesma coisa acontece com a merenda escolar. Tá? Quando o recurso da merenda escolar vem da União, quem controla, tá? Quem fiscaliza a aplicação desse recurso é o Ministério Público da União. Então, sempre que existe aplicação de recurso federal, quem auxilia nesse controle é o Ministério Público Federal. Os Ministérios Públicos Estaduais, eles auxiliam no controle da aplicação de recursos estaduais e de recursos municipais somente. Tá? Vamos para o próximo slide. A Polícia Federal. A Polícia Federal destina-se a apurar infrações contra a ordem política e social ou em detrimento de bens e serviços de interesse da União ou das suas entidades autárquicas ou de economia mista e assim por diante. Algumas infrações também cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional. No caso, por exemplo, do crime do colarinho branco, né, do crime organizado, que são crimes federais, porque eles abrangem mais de um estado ou redes criminosas que estão impetradas em vários entes, né, da União. Exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, tá? E é o órgão de segurança do Estado que tem como função apurar quais as infrações penais e de quem foi a autoria dessa infração. Tá? Ela investiga, ela tem o poder de polícia para investigação policial, executa procedimentos administrativos com características inquisitivas, tá? Em regra, ela serve de base à pretensão punitiva do Estado formulada pelo Ministério Público. Então, ela trabalha em parceria com o Ministério Público. A gente vê atualmente algumas grandes ações em parceria entre Ministério Público Federal e Polícia Federal, né, que desencadeou várias prisões no Brasil e que culminou com a prisão de pessoas influentes e políticos da sociedade. Vamos para o próximo. Já a Advocacia Geral da União, que é um outro órgão de controle que está dentro do meandro da União, é uma instituição que representa a União judicial e extrajudicialmente. Por meio do que? Da Procuradoria-Geral da União, ela promove ações que visam proteger a União. Tipo, exemplo, ações de ressarcimento de dinheiro público desviado de forma criminosa. Então, é a Advocacia Geral da União que age dentro dos parâmetros legais para ter de volta os recursos que a União gastou ou que a União perdeu de forma indevida. Tá? Quanto ao Tribunal de Contas da União, ela profere a decisão e essa se torna o título extrajudicial, ou seja, quando o tribunal profere uma decisão de devolução de dinheiro, confere a obrigação à Advocacia Geral da União para buscar esse dinheiro junto ao devedor. Tá?
enquanto o devedor não executar o pagamento, tá, do título extrajudicial que foi emitido pelo Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União impetra um recurso judicial para que esse dinheiro seja devolvido para o Estado. Então, no caso de sonegação de imposto, e onde o Tribunal de Contas da União identificou, ou a Polícia Federal identificou que deveria se devolver dinheiro para o Estado, aí entra o papel da Advocacia Geral da União, impetrando recursos judiciais para poder sequestrar bens para a União, para os cofres públicos, de forma com que não tome prejuízo e que a pessoa que tinha se prevalecido do dinheiro que não era dele, consiga devolver esse dinheiro para a União. Próximo slide. A gente fala da Controladoria Geral da União, tá? Que é o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal. Então, olha só, a Controladoria Geral da União é aquele órgão que controla os atos emanados da própria gestão pública, ou seja, os atos emanados do Poder Executivo. Tá? A área de atuação engloba a maioria dos órgãos e entidades públicas. E dentro da Controladoria Geral da União, existe a Corregedoria Geral da União, que a função é investigar, através de sindicâncias, processos administrativos, as faltas cometidas no exercício da função pelos servidores públicos. A Ouvidoria Geral, que é aquele que recebe e trata informações encaminhadas pela sociedade e demais denúncias de competência da CGU. A Secretaria Federal de Controle Interno, tá? Que tem como missão zelar pela boa regulação e aplicação dos recursos públicos. A Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas, que é a área específica que centraliza as informações de inteligência que tentam prevenir a corrupção que possa estar ocorrendo. Passar o slide. Então, dentro ainda do âmbito da CGU, existe o programa de fiscalização a partir de sorteio público, que é aquele que consiste em verificar se o recurso público ele realmente está sendo executado, lá no recurso público federal, está sendo impetrado lá nas bases municipais e estaduais, como o exemplo que eu dei anteriormente do ônibus escolar, que foi recurso federal e que está sendo conduzido pelo município. Também executa a tomada de contas especiais. Tá? As tomadas de contas especiais, elas visam a recomposição de prejuízos causados ao erário federal. Então, em alguns momentos, ela pode exigir que seja executada uma tomada de contas especial e essa tomada de contas tem que ser provada onde foi investido o dinheiro público. Também tem as ações de controle implementadas pela CGU, que consistem em fiscalizações e auditorias. Tá? As fiscalizações são aquelas ações mais rápidas sobre determinados fatos administrativos. Eu fiscalizo, eu vou lá e verifico como está sendo empregado o dinheiro federal. Já as auditorias é aquele trabalho mais extenso, tá? Que eu me aprofundo sobre determinada área da gestão para tentar identificar o porquê ou se existem recursos sendo desviados ou sendo colocados à disposição de dotações orçamentárias que não eram as de origem. Passando o slide. Também existem os controles da atividade judiciária. Tá? Os controles da atividade judiciária eles são exercidos por dois órgãos distintos, que é o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Como que funciona isso? Bom, desde a Constituição de 88, né, foi implementada, aliás, não na Constituição de 88, mas na Emenda Constitucional 45 de 2004, tá, instituiu quem cuida e quem controla a atividade judiciária, certo? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e a ele compete o controle da atividade judiciária no Brasil. Tá? Então,
ele controla as funções, né, a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais do Poder Judiciário. Então, quem controla o Poder Judiciário mais de perto é o CNJ. A mesma coisa acontece ou algo parecido com o Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Que é o quê? Presidido pelo Procurador-Geral da República, tá? E compete o controle de atuação administrativa e financeira do Ministério Público, tá? E o cumprimento também das suas funções e da função dos seus membros, ou seja, dos seus procuradores e dos seus promotores. Tá? Esses dois órgãos são aqueles específicos para controle das atividades judiciárias, tanto controle administrativo e financeiro, quanto controle da própria atividade judiciária em si, né, que é a atividade exercida pelos entes jurídicos da União. Passando. Bom, essa primeira aula, essa unidade 1, era isso que eu tinha para vocês. Queria agradecer a atenção até agora e até a próxima.